Irmãos queridos, a paz do Senhor. Vamos para a palavra no Evangelho percebido por Marcos. Evangelho de Jesus percebido por Marcos. Capítulo de número 7. Verso 31 a seguir. Marcos, capítulo 7, verso 31 a seguir. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Pode assentar, obrigado. Muito obrigado. Bendito seja o nome do Senhor, que nos faz mais uma vez vitoriosos em Cristo, nos concedendo espaço, abertura, de estarmos outra vez em sua casa, celebrando esta cerimônia tão importante, tão necessária a todos nós, e permitindo-nos ser edificados pela comunhão dos santos e pela poderosa presença do Espírito Santo que habita aqui entre nós. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito ligeiro, que dá devida atenção, principalmente, aos feitos de Jesus, ainda mais que a seus sermões. No Evangelho de Marcos, a ênfase está nos feitos de Jesus. E dentro de tantos feitos que já se deram até o texto que nós lemos, podemos destacar que no verso de número 24, Jesus chega até a região de Tiro e Sidom. Ali ele encontra uma mulher conhecida como mulher cananeia. Vale dizer que a ida e a presença, a estada de Jesus em Tiro e Sidom, não era algo do tipo um evento ou um trabalho evangelístico. A Bíblia diz que ele entrou para dentro, ele entrou para dentro de casa, ele foi para dentro de casa, se abrigou ali com seus discípulos e estava meio que evitando contato com outros, porque com certeza a caminhada lhe exigia bastante energia. Mas não foi possível, porque de repente alguém lhe encontra, e essa mulher que o encontra é a mulher cananeia, também tratada como Ciro-fenícia. E, não vou entrar em detalhes, ela precisava de algo para a família e foi atendida. É linda a história da mulher Ciro-fenícia. A região de Tiro e Sidom ficava nas proximidades do mar Mediterrâneo, e o verso 31 é Jesus saindo desta região. No verso 24, ele chega. No verso 31, ele sai. E quando ele sai, vai para a região de Decápolis, as 10 cidades que ficavam às margens do mar da Galileia e Rio Jordão, que representavam a hegemonia do poder romano. O ministério de Jesus também se desenvolve nessas cidades Decápolis. Por ali, alguém lhe procura, melhor dizendo, aliás,
pessoas levam um homem com um problema grave, um problema de surdez, que automaticamente comprometia a sua fala. E o texto diz que ele era surdo e falava dificilmente, e rogaram-lhe. Quem? Aqueles que o trouxeram, para que pusesse sobre ele a mão. Então Jesus, de forma resumida aqui para os irmãos, toca-lhe os ouvidos, coloca o dedo aqui nos ouvidos, e toca-lhe a língua, suspira, olha para o céu, e profere uma palavra, Efatá, que significa, abre-te, Efatá, abre-te. Pois bem, a gente aprende que o surdo tentava, mas fazia com tremenda dificuldade. O quê? Falar. Ele lutava para falar e falava com tremenda dificuldade. Os milagres que Jesus realizou, todos eles tinham uma prefiguração espiritual. Por exemplo, os milagres de Jesus sobre os demônios simbolizavam o seu poder sobre o reino das trevas. Os milagres de Jesus sobre o mar, sobre as árvores, sobre a natureza, indicavam o seu poder sobre as leis naturais. O milagre de Jesus sobre as enfermidades simbolizavam o poder que ele tinha sobre o pecado. Porque as enfermidades aniquilam o corpo, o pecado aniquila a alma. Então, essas enfermidades tinham um sentido espiritual. Então, a gente já tem uma aplicação. O surdo, escute bem o que estou dizendo, o surdo tentava falar e falava com muita dificuldade. Era quase incompreensível o que ele falava, porque ele era surdo. Da mesma forma, nós, outrora, tentávamos, alguns até tentaram pelas suas forças, seguir a Cristo, mas não conseguiram. O que fazia com muita dificuldade. Quer uma prova disso? Romanos capítulo 7, Paulo diz, eu sou um homem, sujeito à lei do pecado. Maldito o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem me livrará da lei dessa morte? Aí ele começa Romanos capítulo 8 dizendo, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Outrora tentávamos seguir a Cristo com as nossas forças, mas não conseguíamos. Por quê? Porque a lei que opera em nós é a lei do pecado. Ele tentava falar, mas não conseguia, porque ele tinha um problema nos ouvidos. Outro sim, Jesus ordena uma palavra, Efatá, abre-te, abre-te. Sabe, queridos, é bíblico, é maravilhoso a forma como Deus abre algumas coisas travadas na história. É maravilhoso a maneira como Deus abre algumas coisas simplesmente que parece que não vão abrir. Quer uma prova? A Gênesis capítulo 21, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Parece que os olhos dela não via, mas Deus lhe abre os olhos. Ela vê o poço e tem água no poço suficiente para matar a sede do seu filho. Em Êxodo capítulo 14, Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Salmo 105 diz que Deus abriu a terra e a terra engoliu Nadab, Abiú e todos os rebeldes. Se a gente vai para João 9, Deus abriu os olhos de um cego. E alguém perguntou, quem foi que abriu seus olhos? Aí ele responde, eu não sei. Eu só sei que o nome dele é Jesus. Ele me deu uma ordem e automaticamente os meus olhos se abriram. Se você seguir um pouco mais, o túmulo selado foi aberto e não conteve o nosso mestre lá dentro.
Se você vai para Atos 12, Pedro estava trancado no meio de 16 soldados, com portas, tudo trancado. O anjo do Senhor aparece e começa a abrir portas para Pedro sair. Se a gente vai para o livro de Apocalipse, Deus disse para a igreja de Filadélfia: aqui quem está falando é aquele que é da raiz de Davi, que tem a chave de Davi, que abre, que ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta. Queridos, tem hora que parece que tudo está travado. A igreja, parece que para a igreja está tudo fechado. A gente olha para um lado, é as leis fechando para a igreja, é a política fechando daqui, é a religião fechando dali, e parece que a igreja está fechada, tudo travado. Mas a gente sabe de uma verdade: quando a trombeta tocar, o céu vai se abrir e não tem ninguém que segura você, que segura eu aqui, porque Deus abre coisas que estão travadas. Nesse momento, Deus abriu os ouvidos. Efatá. Sabe, eu estou na Santa Ceia, mas eu estou aqui cheio de Deus para dizer: algumas coisas que estão travadas na sua vida, Deus vai abrir. Portas que estão fechadas, Deus vai abrir. Salvação que não acontece, Deus vai abrir. E que saia da frente de Satanás e seus demônios, mas a vitória é do povo de Deus. Deus vai abrir. Deus abriu os ouvidos. Deus liberou a língua. Jesus abriu os ouvidos dele. Jesus liberou a língua dele. Efatá. Só que aí Jesus fala assim, ó: ei, vocês que estão aqui, coletivo. E disse-lhes, para ele que recebeu o milagre e para quem está em volta: não fale sobre isso a ninguém. Não fale disso. Em outro momento eu permiti, mas aqui é específico: não fale disso a ninguém. Diz o texto bíblico que eles já saíram espalhando que foi Jesus que fez. Queridos, é absurdo falar que Jesus que fez? Não. Eles estavam mentindo, foi Jesus que fez? Eles estavam mentindo? Não. Só que ele falou para não falar. Eu fiz, mas isso tem que ficar debaixo de um quieto. Sabe, receber um milagre é uma situação. Obedecer a Jesus é algo completamente diferente. Tem gente que quer o milagre, mas obedecer quem deu o milagre, ele não quer. Então, receber o milagre é uma situação. Obedecer a Jesus é algo completamente diferente. Aprenda a obedecer. Grave o seguinte: milagre você recebe uma vez. A obediência abre a porta para você receber outras vezes. Você pode receber uma vez, mas se você obedecer Jesus, você vai ter sempre ele ali para fazer milagre de novo, para operar de novo, para agir de novo. Olha para cá, o problema não é Jesus curar o surdo, o problema não é Jesus curar o cego, o problema não é Jesus curar o leproso, tirar alguém da boca de fumo. Isso não é problema. O problema é eu e você dar conta de obedecer o que ele fala, porque poder ele sempre vai ter, autoridade ele sempre vai ter. Alguém pergunta assim: onde está o Deus de Elias? Irmão, o Deus de Elias está sempre no mesmo lugar, está no trono. A pergunta que a gente tem que fazer é: onde está o Elias de Deus? Onde está o Elias de Deus? Deus sempre vai estar no trono. Agora, gente, para desafiar cabe, para falar que pecado é pecado, para dizer que o céu é a porta é estreita, o caminho é estreito, isso tem pouco. Mas eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus, porque se tem alguém disposto a obedecer como eu, se prepare, porque está vindo coisa para Deus abrir aí na tua vida. Quem recebe esta palavra libera o glória mais alto que você tem. Não esqueça, milagre acontece uma vez, mas se você obedecer, vai acontecer todo dia, porque é a obediência que mantém Jesus conosco. Ele está aqui, irmãos.
Aleluia! Pela fé eu vejo portas sendo abertas. Ele está abrindo portas. Glória a Deus. Aquilo que está trancado, Ele vai destravar no nome precioso de Jesus.